Não, não Hoje, casa não. Para mim, aqui é um prazer imenso estar aqui. assim, a mim, para o nosso presidente Sidney Santana, faço as honras da casa como presidente. Eu, geralmente, como diretora jurídica, Luciana, eu faço essa apresentação, mas hoje eu faço questão de, além de mim, do nosso presidente, com certeza, por estar aqui conosco, prestigiando a nossa associação. Vamos ter hoje uma palestra com um tema muito interessante, que é essa revitalização do centro do Rio é importante para a nossa cidade, é importante para os advogados. Então, ter hoje a presença do professor, do doutor Luciano Bandeira, advogado, presidente da nossa AB, é uma grande honra. Luciana, vou passar, tenho certeza que também quer dar as boas-vindas em nome da nossa associação. Sidney, com você. Bom, primeiramente, boa noite a todos, agradecendo muito a presença de todos, nossos amigos, abamianos, conselheiros, demais aqui presentes, advogadas e advogados, e ressaltar especialmente a presença do nosso queridíssimo amigo, doutor Luciano Bandeira. Normalmente, doutor Luciano, o nosso expositor, nós fazemos a leitura do currículo. Eu não vou ousar fazer isso aqui, porque senão vão tomar o tempo todo da sua exposição. Dizer que o doutor Luciano Bandeira é uma pessoa muito atuante na advocacia, está à frente da UABRJ, defendendo nossos interesses com muita garra e disposição, como advogado militante que sempre foi e continuará sendo. Então, com muita honra, nós nos sentimos muito prestigiados pelo aqui conosco hoje, trazendo um tema muito importante, que todos nós sentimos esse esvaziamento do centro do Rio, essa revitalização do centro que está por vir, já tem um decreto em fase de aprovação, enfim, mas o senhor vai fazer uma explanação e muito ávidos ao ouvi-lo. Desde já. Muito obrigado, presidente Sidney. Primeiro, a Fátima, a todos vocês, a todas vocês que estão aqui, aos advogados, às advogadas que estão assistindo a gente. Primeiro, dizer sempre do carinho enorme, a satisfação que eu tenho sempre de estar aqui participando com vocês na ABAME, falando, conversando. Eu estava falando aqui antes de começar que a saudade que eu sinto de ir lá naquele plenário para a gente conversar presencialmente, poder aglomerar um pouquinho. Em breve a gente vai poder fazer isso, e eu acredito muito que a ABAME, eu acho que é o que representa muito a ABAME sempre será a memória e a recordação do nosso grande Silvio Capanema, que eu acho que é isso que passou a ser uma das grandes missões da ABAME. Além, lógico, de discutir as questões do mercado imobiliário, do direito imobiliário, das questões relativas a essa indústria tão pujante que é o mercado imobiliário, mas, principalmente agora, eu tenho certeza que é sempre lembrar desse grande homem, grande professor, grande magistrado, grande advogado, uma pessoa assim gentilíssima, uma pessoa muito carinhosa com todos, muito amiga, que foi o Silvio Capanema. Então, para mim é uma satisfação sempre muito grande estar aqui com vocês. Então, falar um pouco do tema, Esse tema eu tenho escrito, eu tenho feito alguns artigos, tenho falado muito sobre isso. Eu falei há pouco tempo lá na minha coluna que eu tenho no jornal O Dia, todas as sextas-feiras, eu falei sobre o Reviver Centro, falei sobre essa nova ideia das PPPs, que vai ser muito importante agora aqui no Rio de Janeiro, da Prefeitura, mas falando aqui, aí é uma fala muito, para mim, eu acho que tem uma carga sentimental muito grande. Eu completei esse ano 27 anos de profissão, de advocacia, de exercício profissional, e eu sou aquele tipo de advogado que eu nunca fiz outra coisa na vida. Então, se não fosse advocacia, eu não ia saber o que fazer, porque eu nunca fiz outra coisa, eu só fui advogado. Nunca tive nenhum cargo público, nada, só advogado mesmo, durante esses 27 anos. Se botar o tempo ainda de estágio e tudo, dão mais de 30 anos diariamente no centro da cidade do Rio de Janeiro.
não é? O processo de decadência que a gente vê do centro do Rio de Janeiro é algo que incomoda muito, mas eu tenho certeza que a grande forma, a grande solução do mercado, do centro da cidade, do centro do Rio de Janeiro, da cidade como um todo, na nossa cidade, na nossa vocação do Rio de Janeiro, mas principalmente do centro do Rio de Janeiro, a grande solução passa essencialmente pelo mercado imobiliário. A transformação que nós precisamos do Rio de Janeiro, da sua revitalização, passa muito por essa ideia, por esse pensamento de como ocupar o Rio de Janeiro, não é? Então, a gente tem uma primeira pergunta: por quê? Por que é tão importante revitalizar a região central do Rio de Janeiro? Então, o primeiro passo para isso é para a gente frear. A gente tentar frear e reverter esse esvaziamento econômico dessa área, que, lógico, ela acaba irradiando para todo o resto da cidade. É muito difícil nós termos uma cidade vibrante, moderna, se a gente tem um centro decadente. E a gente sabe de como é importante para grandes metrópoles, grandes cidades, como é o Rio de Janeiro, a revitalização do seu centro ou revitalização de bairros importantes da sua cidade, como eles são capazes de impulsionar, não é? Impulsionar a revitalização. E eu tenho dois exemplos aqui muito famosos, não é? Desse tipo de revitalização, que foi o Marais em Paris, na década de 60 para os anos 70, que era muito decadente, prostituição, drogas, e houve um processo de revitalização da prefeitura com a reorganização, principalmente da ocupação e do mercado imobiliário daquela região, e isso induziu um momento de grande desenvolvimento, de uma recuperação mesmo econômica de Paris naquela época. E o outro exemplo, já mais próximo a nós, que esse ficou muito marcado, que foi a Barcelona dos anos 90, quando se fez aquela reconexão do centro da cidade com a região portuária, aquele centro histórico, e Barcelona é o que é hoje em dia. Então, a gente tem essa ideia, essa reconexão, a importância disso, porque um centro ativo, um centro irradiando desenvolvimento, é um centro que vai gerar desenvolvimento, vai gerar emprego, vai gerar empreendedorismo e vai gerar uma revitalização da cidade como um todo. E qual é a origem? Como é que começa? A gente tem que pensar muito essa origem da decadência do centro da cidade do Rio de Janeiro. E aí começou, se a gente for olhar com números assim um pouco mais frios, a gente vê que essa decadência ela começou no momento da transferência da capital, não é? Da capital federal, do Rio para Brasília. Não é? Então, com a transferência da capital e a fusão do antigo estado do Rio com o estado da Guanabara, naquele final dos anos 60 e início dos anos 70, a gente começa a ver que há uma decadência. Então, um número assim que mostra bem isso, que entre 1970 e o ano 2000, o centro da cidade ele perdeu 27% dos seus moradores, de pessoas que moravam no centro do Rio de Janeiro, 27%, praticamente 30% da população residente nessa região, que a gente chama o grande centro do Rio de Janeiro, ela foi embora, não é? Foi embora. E a população, e para vocês verem como é que é impactante esse número, porque a população do Rio de Janeiro, ela nesse período, ela aumentou em 37%. Não é? Então, a gente vê que é um processo mesmo dali, daquele momento para cá, de redução, de decadência desse centro. A gente vai passar por outros aspectos aí, e falar um pouquinho sobre outras coisas que também impactaram muito a região do centro. Mas só para a gente contrabalançar, vocês não têm ideia que a Barra da Tijuca, ela nesse mesmo período, cresceu 2.917%. Não é? Então, a gente vê um processo de afastamento da população do centro do Rio de Janeiro. Mas a gente tem, assim, uma expectativa muito boa, uma perspectiva, e aí passa muito pelo mercado imobiliário, que é a expectativa da própria Prefeitura do Rio de Janeiro, de aumentar em até 15% essa população residente no centro do Rio de Janeiro até 2024. E por que é tão importante a gente fala tanto na questão do residente, da ocupação do residente?
Porque quando as pessoas elas moram próximo do local onde trabalham, a qualidade de vida ela se eleva. Quando as pessoas moram nos locais próximos e no centro da cidade, a gente tem um aumento das pessoas residentes no centro da cidade, a gente tem uma facilidade melhor no cuidado com as ruas, no cuidado com a presença de pessoas, na própria segurança do centro da cidade, que não basta ter lá esse projeto do Centro Legal, que é muito bacana, com a presença, com a ajuda dos empresários e tudo, ajudando a presença do policiamento ostensivo, se a gente não tem pessoas que ocupem esses espaços. E a presença residencial ajuda muito nessa ocupação desse espaço. Então, a gente tem uma possibilidade com as pessoas residentes numa ocupação mais importante. E se vê ao longo do tempo que todas as metrópoles que têm essa mistura, essa conjunção de área residencial com áreas comerciais ou prédios comerciais ou locais de trabalho, escritórios, a gente sempre vê que há um mix, esse mix ele produz um desenvolvimento, uma presença muito mais efetiva, muito mais importante. Então, tendo essa meta oficial, que é uma meta plenamente alcançável, é muito importante, o aumento em 15%. E a gente vê isso porque, apesar de não ser o centro que a gente fala tanto, mas é o grande centro, não é? A região ali do Porto, não é? Do novo Porto do Rio de Janeiro, nós tivemos agora um lançamento importante imobiliário residencial, um importante lançamento residencial lá, que foi um sucesso de vendas nesse lançamento, e a partir disso a gente já vai ter esse início dessa concentração de pessoas ali residindo nessa área do Porto, desenvolvendo, que era uma área muito decadente da cidade do Rio de Janeiro, desse grande centro do Rio de Janeiro. E a gente tem muitos pontos positivos que justificam, não é? Que justificam esse investimento, esse pensamento no centro da cidade. Porque o centro ele concentra mais de 60% da mão de obra assalariada da cidade do Rio de Janeiro, segundo as estimativas do próprio setor imobiliário. Então, mais de 60% da mão de obra assalariada do Rio de Janeiro, ela está no centro da cidade. E a gente sabe que a gente tem uma dificuldade, né, na pandemia especificamente, e isso, a pandemia, ela agravou muito o problema do centro da cidade, porque o centro, e hoje a gente vê isso muito claramente, aí tem a ver com a advocacia também, muito grande, que o centro ele tem uma dependência enorme da atividade dos tribunais. O Tribunal de Justiça, o Tribunal do Trabalho, o Tribunal Regional Federal, a Justiça Federal na Cinelândia, ou lá ou na parte mais afastada, lá na Praça perto da Praça Mauá, a Justiça do Trabalho ali na Gomes Freire, descendo ali, Lavradio, Gomes Freire, a Justiça do Trabalho, ali onde fica a segunda instância, no prédio histórico do Ministério do Trabalho, e as atividades do próprio Tribunal de Justiça. A gente sabe que o judiciário ele movimenta pessoas, movimenta advogados, movimenta advogadas, movimenta partes, Ministério Público, Defensoria, movimenta gente. O impacto da Justiça do Trabalho estar fechada há tanto tempo, até hoje fechada, sem audiências presenciais, e aí é uma crítica da ordem muito forte a esse impedimento de uma retomada. E aqui não tem ninguém negacionista dizendo que não, mas a gente tem exemplos muito efetivos. O Tribunal de Justiça fez um plano de retomada, a Justiça Federal abre agora novamente com um plano de retomada, e só a Justiça do Trabalho que não continua absolutamente fechada para o atendimento, mesmo que parcial presencial. Essa movimentação ajuda a fomentar no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Não é à toa que o impacto que teve a cessação do trabalho presencial do judiciário, principalmente nos bares e restaurantes do centro do Rio de Janeiro. O impacto foi muito grande.
o impacto de fechamento, o impacto foi muito grande. Muitas pessoas circulando, muitas pessoas consumindo, muitas pessoas trabalhando no centro do Rio de Janeiro. A gente sabe que a perspectiva do telepresencial, do home office, ela não vai acabar integralmente, mesmo depois da pandemia, porque a tecnologia, quando vem, ela vem para ficar. Mas a gente sabe também que esse mundo híbrido que será a partir de agora vai permitir que as pessoas estejam presentes. Por isso que eu volto para a questão desse mix, de criar esse mix do residencial, da presença residencial, da moradia de pessoas no centro da cidade do Rio de Janeiro, para que a gente tenha essa revitalização. Então, foi divulgado há pouco tempo pelo próprio jornal o Globo, né, que há no Rio de Janeiro, hoje, no centro do Rio de Janeiro, mais de 500 imóveis em absoluto estado de degradação. Imóveis degradados. São aqueles imóveis que eles estão fechados, foram invadidos, ou seja, não são utilizados como nenhuma função comercial ou função residencial, ou seja, não tem uma utilidade para a sociedade como um todo. E a gente sabe que a gente tem um déficit habitacional muito grande e a gente precisa de movimento de pessoas, circulação de gente, para que a gente possa ter essa revitalização econômica na primeira camada, que é a de bares, restaurantes, estruturas, farmácias, estruturas que estão ali, as lojas de rua, essa para voltar isso. Eu digo que eu nunca tinha visto, a gente passa ali, meu escritório na Praça 15, ali perto da 7 de setembro, eu falo que eu nunca tinha visto, nesses 30 anos de centro do Rio de Janeiro, uma loja fechada na 7 de setembro. Hoje você passa na 7 de setembro, você tem várias lojas fechadas e fechadas há muito tempo. Isso é muito relevante e importante. E tem um dado da ADM que ela lista hoje que nós temos mais de 4.000 imóveis vazios no centro do Rio de Janeiro. Então, nós temos que ter os incentivos, e agora nós teremos os incentivos para essa recuperação, porque a prefeitura está lançando um programa de locação social para a gente fomentar a adesão de novos moradores, e tem o Reviver Centro, que é um projeto absolutamente democrático, que foi aberto a debates da sociedade e envolvidos com ampla consulta pública. Então, ela retoma a ênfase maior na revitalização, iniciado antes mesmo dos Jogos Olímpicos. A gente ficou um pouco parado com isso, pela própria pandemia que veio. Nós estamos aqui, pessoal, no segundo ano de pandemia, não é? Nós tivemos ali a pandemia declarada de forma assim evidente em março do ano passado, não é? Então, nós estamos caminhando, já temos mais de um ano, caminhando para 1 ano e 6 meses aí, e a gente espera que a vacinação dê conta disso. E o Rio de Janeiro ele tem uma outra característica muito importante no seu centro. O centro histórico e cultural do Rio de Janeiro, ele é o centro do Rio de Janeiro. Os grandes museus estão no centro do Rio de Janeiro. Os grandes teatros estão no centro do Rio de Janeiro. Sem falar nos grandes cinemas. Hoje, ainda, o que sobra de grandes cinemas, lá o Odeon, o que sobra de grandes cinemas do Rio, eles estão no Rio de Janeiro. Então, essa ideia, e essa ideia das PPPs que a Prefeitura lançou já, vai ser muito bom para a gente fomentar essa retomada desse investimento. A gente não precisa falar que o Rio de Janeiro, no seu centro, ele perdeu muito. O Rio de Janeiro, nesse mesmo período de 70 a 2000, a gente perdeu o principal. O Rio de Janeiro era o centro financeiro do Brasil. A Bolsa de Valores era aqui, todas as corretoras, os bancos, todas as sedes, todos eram aqui. O pessoal mais antigo como eu lembra que ali naquela região ali da Pio 10, da Cinelândia ali, é onde ficavam as sedes dos bancos. Todos os bancos ficavam, as suas sedes ficavam ali. Na Rua do Mercado nós tínhamos a Bolsa de Valores, os prédios todos ali daquele entorno, nós tínhamos as grandes corretoras de valores, e a gente perdeu isso, perdeu para São Paulo. Então a gente perdeu essa vocação do Rio de Janeiro para lá, que foi um impacto muito importante
um impacto muito relevante. E a gente fica até olhando hoje em dia, em razão dessa perda, aquele prédio lá do Banco Central que nós temos na Presidente Vargas, e a gente fica pensando assim, um negócio, um prédio desse tamanho na Presidente Vargas, e a gente já não tem nem mais o mercado financeiro no Rio de Janeiro. Mas nós temos a Petrobras, nós temos o BNDES, nós temos a Eletrobras, e eu estou muito chateado, eu acho até que essa discussão da privatização tem que ser feita, essa discussão, mas fico muito chateado com esse projeto que prevê a saída da sede da Eletrobras do Rio de Janeiro. Isso aí a gente não pode concordar, a gente tem que se posicionar contrário a isso, a gente não pode aceitar ainda mais esvaziamento do Rio de Janeiro, porque vai ser um absurdo se a gente tirar mais isso do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro precisa muito disso. Mas a vocação do Rio é uma vocação de cultura, é uma vocação de formar a uma ideia do Brasil. O Rio de Janeiro ele representa a imagem, a ideia do mundo quanto ao Brasil. Então, o Rio de Janeiro, ele com o centro revitalizado, com toda essa estrutura que o Rio de Janeiro tem, com todos esses marcos históricos do Rio de Janeiro, a vocação da cultura, do turismo é muito importante, e também retomar esse aspecto do Rio de Janeiro, que é da educação, da formação profissional. Eu rodo muito o Brasil por compromisso da Ordem dos Advogados, e aí eu vou para Rondônia, vou para Roraima, vou para o Pará, vou para o Paraná, eu vou para vários lugares, e em todos os lugares eu encontro um advogado, uma advogada que tem uma história com o Rio de Janeiro. Eu estudei na Nacional, eu estudei na UERJ, eu estudei na PUC. Então, o Rio de Janeiro, ela tem também, e o centro da cidade do Rio de Janeiro, porque tem aqui a Faculdade Nacional, né, a UFRJ ali, o IFIX, e a Nacional de Direito no centro da cidade. Então, a retomada desse centro de formação, de profissionais de alta relevância, de alta capacidade, é muito importante. E também, a gente não pode deixar que o Rio de Janeiro ele continue sendo um grande centro de formação da advocacia brasileira. Os projetos de ideia de escritórios de advocacia, de formação dos advogados e advogadas, ele se deu e se dá ainda, eu tenho certeza, muito. Lógico que existem outros centros, mas o Rio de Janeiro continua sendo aquele grande centro de formação, de criação de escritórios e de formação de advogados e advogadas, e isso é outra coisa que a gente não pode perder nunca. Então, a gente tem que manter aqui como uma forma de revitalização. Por isso que o centro da cidade é tão importante. A gente não pode deixar que todos os escritórios eles comecem a ir embora do centro da cidade, porque os tribunais continuarão aqui, por mais que a virtualização e a tecnologia permitam que, como nós estamos hoje aqui, conversando sobre essa revitalização do centro, à distância, mas de forma presencial. Não é? Ela pode ser mais fria, a gente perde a qualidade, sem dúvida nenhuma, mas ela é possível. Mas não é por isso que a gente vai deixar de ter, com as seguranças e com a retomada, aí, com o avanço da vacinação e a retomada da possibilidade dos eventos presenciais, prestigiar o centro da cidade do Rio de Janeiro e revitalizar. Mas a gente tem que falar um pouquinho de que existem muitas vantagens no centro da região do Rio de Janeiro. O primeiro é o seguinte, que a revitalização, e por isso que eu disse que o mercado imobiliário ele é tão relevante para essa retomada, porque hoje o custo imobiliário do Rio de Janeiro ele é um custo baixo com uma alta qualidade, né? Com IDH muito alto. O Rio de Janeiro, o centro da cidade do Rio de Janeiro, ele apresentava um IDH muito mais alto do que regiões mais relevantes. Né? Mais relevante, ficava em torno de 6º, 7º IDH do que regiões mais relevantes tidas como residencial da própria cidade do Rio de Janeiro. Então, esse fomento é muito importante, a gente deixar as pessoas próximas e trabalhar próximo ao local onde você morar perto do local onde você trabalha, ele significa um compromisso com a qualidade de vida e, principalmente, um compromisso muito forte com o meio ambiente.
porque a gente usa menos transporte, a gente emite menos gás carbônico, a gente utiliza menos energia, porque as pessoas vão andando até em casa. Eu tenho colegas do Rio, e isso aconteceu muito, que foram morar em São Paulo, por exemplo, amigos do mercado financeiro, amigos até advogados, e eles falam isso, que é muito comum. Às vezes você lá em São Paulo, você almoça em casa, porque é muito próximo, e lá existe essa mistura do residencial e do comercial, tudo muito próximo, tudo muito junto, né? E aqui, como eu estava falando, o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, ele tem as verdadeiras atrações culturais e históricas da nossa cidade, não é? Ele é o berço da cidade. Meu escritório é ali na Praça 15, ali naquele prédio ali do lado da Tabacaria Africana, né, da centenária Tabacaria Africana, e que a portaria parece que você vai entrar ali no Arco do Teles, não é? Que é um local, historicamente ali, tudo começou ali, o Paço Imperial, a primeira catedral, não é? O Arco do Teles, aquela primeira estrutura ali, não é? O chafariz, onde desembarcou ali a família real, está tudo ali. Além disso, a gente tem, incluindo o MAM, Belas Artes, Centro Cultural do Banco do Brasil, MAR, Museu do Amanhã. Só no centro da cidade nós temos 23 museus relevantes, museus importantíssimos. Nós temos o Teatro Municipal. O Teatro Municipal é um teatro que não deixa dever a nenhum grande teatro da Europa, nenhum grande teatro europeu. É uma beleza arquitetônica, uma beleza de acústica, de estrutura, que é muito relevante, muito importante a gente valorizar. Ele está no centro da cidade do Rio de Janeiro. E a gente tem outras questões. Nós temos, além disso, o Teatro Municipal, nós temos o Mosteiro de São Bento, que é uma beleza, é algo assim relevantíssimo. Quem já foi ali ao Mosteiro de São Bento, aquela igreja ali, toda revestida de ouro, antiquíssima, assim, é um marco importantíssimo, algo muito belo, né? Além disso, nós temos a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional, aqui no centro do Rio de Janeiro, nós temos o Real Gabinete Português de Leitura, aqui no Rio de Janeiro, nós temos a Ilha Fiscal, e nós temos também uma coisa que todo mundo tenta copiar, mas só no Rio de Janeiro, que é tão bom, que é o nosso sambódromo, que é o samba, que é o carnaval do Rio de Janeiro, também está nessa região do grande centro da cidade. E o Rio de Janeiro já tem uma vantagem, o centro do Rio ela tem uma vantagem enorme, tá? Que é a melhor infraestrutura que nós temos de transporte na cidade. Só no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, a gente tem o VLT, a gente tem as linhas de trem para a Zona Oeste, para a Zona Norte, nós temos o bonde de Santa Teresa, nós temos 8 estações de metrô, nós temos a Barcas, que vai para Paquetá, para Niterói, nós temos a ciclovia, que vem lá desde a Zona Sul, que é um passeio belíssimo, passando ali por todo o aterro do Flamengo e chega até ali o porto, né? O novo porto do Rio de Janeiro. Nós temos o aeroporto Santos Dumont, olha só, nós temos um bairro que tem um aeroporto para chamar de seu, não é? Olha só que coisa bacana, e o prédio da Ordem dos Advogados ficar bem ali em frente, ali, né? Recebendo todo mundo no Rio de Janeiro, a advocacia ali com OAB-RJ, isso é um orgulho para a advocacia, recebendo a todos que chegam ali no Santos Dumont, no aeroporto, e a rodoviária Novo Rio, ali também. Além disso, a gente tem centro de lazer, a Orla, o Porto Maravilha, o Aquarrio, que é uma coisa fantástica, sensacional, totalmente administrado, gerido, é algo privado, não tem gestão governamental, é algo que pode ser feito, que dá certo, é um sucesso absoluto ali, o Aquarrio, sem lembrar, e aí para o pessoal que gosta de tomar uma cervejinha, né, Sidney? O circuito boêmio da Lapa, que ninguém é de ferro, que é uma coisa maravilhosa. Isso tudo está pronto. Isso tudo está pronto, está ali, esperando para que a gente retomasse. Então, a revitalização ela é muito importante. E por que é importante? Porque ela gera a necessidade da capacitação de 100 mil profissionais apenas no setor de turismo, tecnologia, saúde, audiovisual e construção civil. Olha só, revitalizar o centro é produzir e gerar emprego direto, capacitar e gerar emprego direto para 100 mil pessoas de forma imediata dessas áreas.
é um objetivo muito relevante, algo muito importante e que vale a pena a gente investir, a gente acreditar, não é? O desenvolvimento do comércio local, não é? Porque o comércio local é muito importante. Nós temos ali, ali no Rio de Janeiro, nós temos o Saara, que é um comércio popular com uma força impressionante do Rio de Janeiro. É um exemplo, é um marco histórico da cidade do Rio de Janeiro, que ele produz muita coisa, ele produz muito emprego, muito desenvolvimento, e ele estimula também outras áreas do estado do Rio de Janeiro a produzir desenvolvimento. E você reduz imediatamente, gerando 100 mil empregos, você reduz a taxa anual de desemprego no Rio, que hoje é muito elevada, está em torno de 14,7%. Então, isso é algo que é muito importante. E a gente, com a economia carioca, a estimativa que você faz da economia carioca, só com essa revitalização do centro, que você teria um impacto, tá? Você teria um impacto de crescimento do PIB do Rio de Janeiro de 3% ao ano, 3 pontos percentuais ao ano, só com essa revitalização do centro do Rio de Janeiro. A gente torna o Rio de Janeiro uma cidade melhor, uma cidade de referência para a América Latina, uma cidade de referência para o Brasil. E o Rio de Janeiro, no seu centro do Rio de Janeiro, que é a sua imagem, não é? Eles estão degradados, eles estão mal cuidado, ele é uma imagem do Brasil muito ruim para todos, para fora. Porque o Rio de Janeiro, eu volto a dizer, ele é a imagem do Brasil. Se você vai conversar com alguém, né, da Europa, do estado da América do Norte ou de qualquer outro lugar, ele vai falar para você do centro da cidade do Rio de Janeiro, ele vai falar do Teatro Municipal, ele vai falar de Copacabana, ele vai falar de Ipanema, ele vai falar do Porto Maravilha, ele vai falar da Ponte Rio-Niterói, ele vai falar daquela coisa linda que é a Praça 15, do Paço Imperial. Então, essa é a imagem. Ele vai falar do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar. Essa é a imagem do Brasil no mundo, é o Rio de Janeiro. Então, a gente vai conseguir aumentar muito com tudo isso o fluxo de turistas da cidade, que caiu muito. A gente tem que ter um fluxo que aumente de mais de 2 milhões de turistas, que é absolutamente crível, razoável para o Rio de Janeiro. E a gente alavanca, a gente faz a retomada, que é muito importante, as pessoas não se dão conta. Nós temos a Escola de Cinema da Darcy Ribeiro, aqui no centro do Rio de Janeiro, que é a retomada da indústria audiovisual no Rio de Janeiro, da formação dessa indústria audiovisual, que são vocações importantes, vocações do futuro, vocações que dão um desenvolvimento perene, muito forte. Muitas cidades, muitas estruturas de países desenvolvidos, elas se retomaram, se reinventaram com investimento no audiovisual, e o exemplo muito forte disso é a província de Quebec, no Canadá, aquela região de Montreal, a província de Quebec, o estado da Geórgia, nos Estados Unidos, são os locais que estavam com muita decadência e conseguiram se revitalizar, se reinventar de forma muito forte, investindo no audiovisual. E o que é investir no audiovisual? É a formação de pessoas. Essas pessoas são formadas ali, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, e se une um pouco com a questão da educação. Escola de Cinema Darcy Ribeiro é ali, essa estrutura que você tendo profissionais habilitados com incentivos, os filmes passam a ser rodados aqui, passam a ser construídos aqui, e o Rio de Janeiro, o seu centro, tem tudo de belo, tudo de bonito, tudo de importante para você poder fazer um grande filme, uma grande imagem, uma grande propaganda, um grande comercial para os clientes. E esse estímulo aqui do centro da cidade, com essa revitalização, ela leva naturalmente a isso. Então, pessoal, já encaminhando aqui para o final, porque sabe que advogado gosta de falar, e se deixarem aqui a gente vai falando e não acaba mais, não é? A retomada do Rio de Janeiro, ele é uma obrigação do centro do Rio de Janeiro, ela é uma obrigação de todos nós. Eu sou carioca, vivi minha vida inteira no Rio de Janeiro, e tem os cariocas de adoção também, não é? E tem uma coisa engraçada, minha mulher é gaúcha, não é? Minha mulher é gaúcha, e aí final de semana, às vezes tinha um churrasco na casa do avô da minha mulher, não é? E aí eu ia lá no churrasco, aí estava a gauchada toda lá, sentado lá,
na mesa, churrasqueira, e bar para cá, mas tchê, e não sei o quê, que o Rio Grande é o melhor, que o Rio Grande do Sul é isso, o Rio Grande do Sul é aquilo, até que um dia eu tive que levantar, eu sento aqui todo domingo para comer churrasco com vocês só falam que o Rio Grande do Sul é maravilhoso, que o Rio Grande do Sul é isso, que o Rio Grande do Sul é aquilo, que o Rio Grande, mas todo mundo mora no Rio, né? Todo mundo mora no Rio de Janeiro, né? Isso que eu não entendo, isso é tão bom, mas todo mundo mora no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é isso. O Rio de Janeiro, ele é o sonho de todo o Brasil. Todo brasileiro, ele tem uma história com o Rio de Janeiro. Todo brasileiro, ele sonha com o Rio de Janeiro. A passagem pelo Rio, a imagem desse ideal, desse sonho que é o Rio de Janeiro. E eu, como um carioca, apaixonado por essa cidade e acreditando muito nessa cidade, eu tenho certeza que o Rio de Janeiro, o seu centro vai ser revitalizado, que o Rio de Janeiro vai ser cada vez mais forte. A gente vai passar por essa pandemia, se Deus quiser, muito em breve. A gente vai poder se encontrar, a gente vai poder se abraçar. E o Rio de Janeiro, ele precisa do mercado imobiliário observando essas oportunidades e as soluções necessárias para que essas oportunidades, mais de 500 imóveis degradados, 4.000 imóveis desocupados, essas soluções jurídicas para que a gente tenha segurança para fazer esses investimentos. Nós temos advogados e advogadas no centro do Rio de Janeiro, aqui na ABAME, trabalhando, preparados para abraçarem essas oportunidades para a gente levar esse desenvolvimento. Porque isso a gente sabe, sem segurança jurídica não tem desenvolvimento, sem segurança jurídica não tem investimento, sem segurança jurídica não se avança. E a advocacia é esse elemento essencial para esse desenvolvimento. E eu tenho certeza que a advocacia ela começa a viver um grande momento de desenvolvimento, um grande momento de oportunidades. A gente já está vendo isso. Nesse mundo de pandemia que a gente vê, esse mundo da pandemia que a gente observa, a gente tem muitos nós para serem desatados. E alguns exemplos rápidos. A gente viu, por exemplo, que na Justiça do Trabalho nós tivemos uma transformação tão profunda. Nós tivemos a modificação, inclusive, de preceitos que se dizem ainda, existe essa discussão, constitucionalmente, que foram superados constitucionalmente, princípios constitucionais que foram superados por lei, por legislação inferior à Constituição, e nessa matéria trabalhista nós tivemos 2 medidas provisórias que só uma delas virou lei e foram aplicadas. Então, a gente precisa de advogados e advogadas, e já estamos aqui. A gente viu um incremento, apesar da Justiça do Trabalho fechada, a gente já vê um incremento muito grande nas demandas trabalhistas, seja pelo lado do empregador, seja pelo lado do empregado, para solucionar esses dilemas provocados por essa pandemia, e os advogados e advogadas que estão ali resolvendo esses nós. O mercado imobiliário, eu não preciso nem falar aqui na ABAME, vocês sabem como foi difícil a renegociação desses contratos, as novas ideias, as novas apresentações de soluções, e tudo isso passa pela advocacia, passa pelos advogados e pelas advogadas. A gente tem que ver esse novo mercado, essa nova ideia que é muito importante, que a gente teve, que surgiu agora e que está para ser explorado pela advocacia, da Lei Geral de Proteção de Dados, já que a gente fala tanto de virtualização, é um mundo, um universo absolutamente novo, inexplorado, que está aí advogados e advogados que vão ter soluções. Todo mundo hoje, no mundo virtual, no mundo digital, precisa de um advogado, de uma advogada que oriente, estruture uma conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, seja na empresa pequena, seja na maior corporação que exista. A gente precisa de advogados e advogadas especializados para essas conformações da Lei Geral de Proteção de Dados nesse mercado, porque a gente tem impactos econômicos em razão dessa legislação muito importantes, com multas muito elevadas e consequências de responsabilização muito grandes. E também, da mesma forma, a gente tem esse universo novo que a gente passa pela desjudicialização. A gente vai inventar um processo de desjudicialização. Eu que sou um advogado já mais velho, mais passado, né? A gente naquela época a gente ia para a faculdade e a gente aprendia a litigar.
A gente aprende, a ação você faz assim, tem isso aqui, contestação é assim, a ação de consignação é assim, a ação de despejo é assim, renovatória é assim, revisional assado, mandado de segurança é isso. A gente aprendia a litigar. Hoje a gente tem que aprender que a advocacia ela tem os meios adequados de solução de conflitos, que não são judiciais especificamente. Eu falo muito da arbitragem, da mediação. A arbitragem é para casos muito específicos, para questões mais societárias, específicos, mas a mediação é um universo absolutamente novo, aberto para a advocacia, e mediação não é só aquela pessoa que faz o curso e vai ser mediador. Não. A mediação demanda que, por ambas as partes, nós tenhamos um advogado ou uma advogada orientando o seu cliente, orientando a pessoa que participa daquela mediação, para que ele, com o conhecimento e com a segurança do seu advogado, da sua advogada, possa tomar a melhor decisão para atingir uma eventual composição. Então, nós temos esse universo novo e a desjudicialização, que é um fato. A desjudicialização, nós já temos o divórcio que você faz no cartório, nós já temos o inventário que você faz no cartório, tudo isso precisando de advogado, tá? O divórcio que você faz no cartório, o inventário no cartório, você já tem o uso capião extrajudicial, não é? O uso capião extrajudicial que você pode fazer também, e você tem agora, já está nas vias finais de aprovação, que vai ser o despejo extrajudicial, que também vai poder ser feito, está bem avançada já essa legislação, deve a qualquer momento, salvo engano, talvez já tenha tido, eu acho que não foi aprovado ainda não, mas já passou na Câmara, está bem avançada, que é o despejo extrajudicial. Então, essa modificação, então, a gente tem que entender que a advocacia, ela se adequa, ela se amolda ao futuro, à novidade, e a gente passa a ter uma mentalidade diferente. A advocacia não é só o processo, não é só o litígio, o advogado é a orientação, é a participação e mediação, é a participação na orientação do cliente, e vocês sabem, um dado, mais de 80%, bem mais de 80%, quase 90% da atividade de um advogado, de uma advogada, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é basicamente extrajudicial, basicamente em situações de mediação, e o judicial é muito mais o residual. Eu acho que a gente vai demorar para chegar nesse patamar, mas a gente caminha de forma muito forte para essa nova situação. E por que eu falo isso tudo, dessas novas ideias, dessa nova perspectiva? Porque da mesma forma que eu sou muito confiante, estou muito confiante nesse mundo de oportunidades para a advocacia, nessa retomada da advocacia que sofreu tanto nesse momento de pandemia, fechamento judiciário, mesmo com todas as medidas que a gente tomou para viabilizar o funcionamento, a continuidade, a solução dos alvarás direto na conta do advogado, os alvarás do Justiça do Trabalho, mesmo assim, a advocacia sofreu muito, mas a oportunidade agora está aí. Da mesma forma, e vocês aqui que são os grandes interlocutores do mercado imobiliário, aqui na ABAME, da discussão do mercado imobiliário, vocês vão ser as pessoas que vão apontar o caminho e as soluções para a gente revitalizar o Rio de Janeiro, seja essas zonas de imóveis degradados, seja os desocupados, com soluções, e também trabalhando nessa grande ideia que foi lançada, que vai ser muito importante, das PPPs para investimento em todo o Rio de Janeiro, mas principalmente no Porto Maravilha e no centro do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que o Rio de Janeiro não vai decepcionar a gente, e a gente vai trabalhar muito para revitalizar o centro do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa, a minha paixão, eu tenho certeza, a paixão de todos os brasileiros. Muito obrigado, pessoal. Meu presidente, você deu um show. Você fez a gente passar assim, um filmezinho do Rio de Janeiro. Eu penso com você, com certeza, nós vamos ter momentos mais felizes, vamos enxergar e ver a revitalização. Inclusive, você já está convidado, com certeza, no nosso próximo ENAI, que vai ser ainda esse ano. Nós ainda estamos discutindo se vamos fazer ele totalmente virtualizado ou se vai ser híbrido, que nós estamos planejando colocar em novembro, exatamente para poder ver como é que vai ficar a situação da pandemia. Nós vamos colocar como destaque a questão da virtualização do centro do Rio. E, com certeza, querer na mesa discutindo isso com a gente.
Tá? Eu quero aqui, inclusive, agradecer, estou vendo a presença da nossa ex-presidente, a professora Maria Lúcia. A Vânia, viu? Está aqui, a Vânia Aeta está aqui te prestigiando. Não sei se você Beijo, viu. Vânia! Eu vou A Vânia está aqui prestigiando. Eu vou abrir, presidente, para os nossos presidentes, tá? Sidney e Luciano. Então, mais uma vez, quero te agradecer muito essa noite aqui com a gente. Foi uma honra estar a BAME recebendo você. Eu vou abrir, se você me permite, se algum colega queira fazer alguma indagação, alguma colocação, alguma pergunta, que está aqui presente nessa live. Algum colega quer fazer alguma colocação? Fátima. Sidney? Pois não, Sidney. Não, então, quero destacar também, além da presença da nossa queridíssima Malu, da nossa vice-presidente, doutora Nancy, do presidente do Conselho Deliberativo da BAME, da nossa queridíssima conselheira amiga bamiana, doutora Nilza. Eu não tenho pergunta a fazer, eu só tenho que elogiar o show que o nosso queridíssimo Luciano deu aqui, fazendo um processo histórico da nossa cidade maravilhosa, e, por tudo isso, a gente entende que é a caixa de ressonância do Brasil. O que acontece no Rio de Janeiro tem repercussão a nível nacional. Eu só apenas faço uma singela observação, um acréscimo, nesses prédios históricos que o Luciano colocou, a sede da Light, ali na antiga Rua Larga. Que fica verdade, é verdade. É verdade. Quem não conhece, tem um centro ali também, está muito bonito, tem um bonde, inclusive, ali. Quer dizer, muito, muito legal. Na Marechal Floriano, do lado do Palácio Itamaraty. Isso. Que acho que ali também vai ser beneficiado com o VLT. Sem dúvida. Estamos aguardando, acho que tem tudo para dar certo, sem querer fazer propaganda, mas esse atual prefeito, ele é muito dinâmico, enfrenta esses desafios. Também, como você, Luciano, estou muito confiante que em breve vamos ter uma retomada muito positiva, principalmente no centro do Rio de Janeiro. Tá? Agradeço muito a sua explanação, acho que foi muito interessante, tenho certeza que todos gostaram. E, Fátima, se você puder, temos aqui vários elogios, é contigo. É isso que eu estou vendo aqui, ó. Doutora Luciana Martins, parabéns à BAME. Doutora Marcele, que bom, estou vendo a doutora Marcele aqui presente, parabéns à BAME. Temos aqui muitos elogios. Doutora, estou levantando aqui, doutora Cláudia, perfeito, presidente, isso mesmo, o nosso universo, os métodos de resolução de conflitos, destacando a sua colocação a respeito da resolução de conflitos. Também temos aqui a doutor Pedroso, nosso presidente de conselho, o presidente Luciano Bandeira fez uma belíssima exposição de não menos belo Rio de Janeiro, mas só se esqueceu de mencionar os milhares e milhares... De quê? Peraí. Milhares e milhares... Peraí que cortou aqui. Deixa eu puxar aqui. Diga lá, Pedro. Milhares e milhares de profissionais niteroenses que diariamente, especialmente advogados, vêm para implementar a economia do Rio de Janeiro e do Estado. Tá certo, tá certo. Doutora Alessandra... Mas olha só, doutor Pedro, só o Fábio vai dizer assim, todo mundo sabe que a melhor vista do Rio de Janeiro é de Niterói. Todo mundo sabe disso. É verdade. Niteroenses reconhecem isso, mas também dizem com orgulho, por ser um povo guerreiro, que é o único que tem coragem de encarar o Rio de frente. É verdade. Olha só. Destacar a presença do amigo doutor Marcos Soares, presidente da OAB Barra, aqui conosco. Marcão. Boa noite, presidente Sidney. Professora Fátima, meu presidente, Luciano Bandeira. Boa noite a todos. Que alegria, consegui vir correndo para poder participar e entrar aqui na live. Estava sentindo sua falta. Falei que ia participar, eu estava fazendo uma entrega de carteira na OAB Barra.
Aí, tá certo, tá Estamos justificado, fazendo presencial, né? Agora de novo, e aí vim correndo, vim para casa, consegui entrar. Que bom. Meu presidente, realmente a sua colocação, explanação foi sensacional, como bem disse a Fátima. Se a gente traçar, você veio traçando uma trajetória dos pontos turísticos do Rio de Janeiro maravilhosos, né? Eu chego no Rio, eu estou trabalhando presencialmente, não tem como não fazer dessa forma. Eu chego no Rio e falo, gente, como o nosso Rio de Janeiro é lindo. E uma das questões interessantes que foram colocadas é que São Paulo, tudo em São Paulo acontece no centro de São Paulo. Ali na Avenida Paulista nós temos tudo. Nós temos residência, hotéis, hospitais, escolas, e tudo acontecendo. Os cafés. Eu digo que quando eu chego em São Paulo, eu sinto a economia, os negócios surgindo, tudo acontecendo. As pessoas e respiram negócios em São Paulo. Eu acho que essa é a ideia da revitalização do Rio. Eu acho que todos nós, principalmente a questão do mercado imobiliário, grandes oportunidades estão surgindo agora com essa revitalização. A Alerj está indo para dentro da Avenida Rio Branco, ali onde era o Banerjão, né? Então, o edifício central, diversos edifícios ali, Marquês d'Herval, eu estou no 181, os próprios edifícios eles estão também fazendo essa revitalização deles, eles estão modificando as suas estruturas, estão se modernizando. Então, essa ideia é muito importante para todos nós, para fomentar a economia, e eu acho que para o mercado imobiliário está abrindo grandes oportunidades, porque muitas salas estão sendo vendidas, a prefeitura está abrindo oportunidade para fazer o recálculo do ITBI, né? Que também é importante na hora da compra e venda do imóvel. Então, a gente tem aí um mar de oportunidades surgindo que a gente tem que estar sempre debatendo. Acho que foi um tema muito interessante, principalmente para a nossa BAME, que é que está dentro do mercado imobiliário, sempre trabalhando com esses novos temas. E a gente, né, Fátima, temos que trabalhar bem isso. Importante isso ser um tema do ENAI desse ano, porque as pessoas precisam estar olhando para essas oportunidades, para o advogado, inclusive, né? Muitas oportunidades estão surgindo na compra e venda de imóveis, na locação, na reestruturação. Esses imóveis que estão abandonados são imóveis, muitos deles tombados pelo patrimônio histórico. Então, quantos inventários não devem ter aí para serem regularizados, contra apropriações, né, imobiliárias que não precisam ser regularizadas. Então, tem um mar de oportunidades para a gente poder estar conversando e debatendo sobre elas. Foi uma explanação belíssima, e eu acho que nós somos privilegiados e abençoados por estarmos dentro dessa capital do Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa, abençoada pelo Cristo Redentor. Isso mesmo. Quem mais quer se colocar, quer perguntar, fazer alguma indagação? Eu queria falar uma coisa. Eu estou meio estranha hoje que eu estou em casa, gente. Desculpa. Hoje eu vim mais cedo para casa, coisas familiares, domésticas. Mas, desculpa até, né, a aparência aqui. Queria dizer que eu fiquei muito feliz com a colocação do doutor Luciano no que se refere à Justiça do Trabalho. Eu sou advogada trabalhista, me atuando na vara de família, na esfera cívica. Hoje em dia a gente tem que realmente se reinventar. E é muito triste, entendeu? As audiências trabalhistas, eles são, através desses decretos, estão virando leis, eivados de vícios, e muito me preocupa. Eu sei que vamos ter grandes desafios no ano que está por vir, até mesmo nesse ano, por causa desses acordos que estão sendo feitos aleatoriamente entre empregados e empregadores, sem assistência de um sindicato, sem absolutamente nada. Então, realmente, nós precisamos de mais trabalho. Eu estou com um processo meu que está há 3 anos para desarquivar, que eu peticionei e não desarquiva, e não vamos dizer que é por causa da pandemia. Então, eu sou fã da Justiça do Trabalho, eu sou da cidade de Maricá, vice-presidente da OAB de Maricá, tenho uma excelente juíza aqui na minha comarca, mas eu fico pensando, não advogo só aqui, advogo em todas as comarcas, e aí, como é que fica?
Então, realmente, doutor Luciano, vamos brigar sim, vamos pedir, vamos requerer que abram-se as portas da Justiça do Trabalho para que a gente possa ver os nossos processos físicos, para que a gente possa impulsionar os nossos processos e para que nós possamos, principalmente, falar com os juízes que se negam a atender os advogados. Boa noite, doutor Luciano. Parabéns pela explanação, foi muito lúcida e realista. Alguns anos atrás, o centro não ser ocupado com residências não é um problema, pelo contrário, é uma qualidade. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na década de 80, o metro quadrado no centro era dos mais valiosos da cidade e hoje é dos mais desvalorizados, né? Alguns prédios já estão se mobilizando, estão se tornando mistos, e a gente tem conseguido alugar antigas salas comerciais como kitnets, estúdios, flats, né? E uma grande reclamação que as pessoas estão tendo no centro da cidade é que não tem supermercado. Então, eu acho que ainda cabe um Reviver 2 para motivar justamente essa infraestrutura para a residência. Hoje eu fiquei contente quando eu li o jornal cedo que o Amarelinho, né, da Cinelândia, estava fechado, e o Antônio Rodrigues, empresário dos Botecos Belmonte, vai reabrir com o mesmo nome, com a mesma aparência, né, dando aquele toque dele. Então, eu acho que, de repente, o que a gente pode sugerir à prefeitura é esse tipo de infraestrutura. O meu escritório fica junto à escadaria Celarão, que é ali junto à Sala Cecília Meirelles, que hoje é o terceiro ponto turístico mais visitado da cidade, né? E eu tenho enviado uma série de mensagens para o gabinete do prefeito, porque a gente sabe que os pontos turísticos, como todos estes, que o senhor falou, menos a escadaria Celarão, são os cartões de visitas da cidade, né? E quando eu entro na rua do escritório, a primeira coisa que eu vejo são moradores de rua, né? Que, é lógico, causam desconforto para os turistas, os ambulantes desordenados junto à escadaria, né? Então, eu acho que talvez a gente possa ajudar a prefeitura levando esse tipo de informação e um Reviver 2, que é para dar mais conforto e atrair realmente as pessoas para o centro da cidade e que ele se valorize, né, com todos os méritos que o centro tem, que o senhor já enumerou. Parabéns mais uma vez. Um abraço a todos os colegas. Um abraço. Obrigada, Daniel. Obrigada pela sua colocação, pela sua participação. Alguém mais? Eu quero falar. Pois não, Malu? Bom, primeiro eu quero mandar o meu abraço especial para o meu amigo Luciano, nosso querido presidente, e creio que um dos presidentes mais simpáticos e mais próximos dos advogados. Estou contigo sempre, Luciano, e não abro. E feliz por a ABAME estar apresentando esse tema com o Luciano, que é muito importante a recuperação do centro da cidade. É muito triste e difícil para nós vermos a cidade, o centro da cidade, como está hoje, muito triste e perigoso. E é um momento que a ABAME vai e pode ajudar muito. Nós, advogados do mercado imobiliário, temos aí uma missão, um comprometimento. E eu espero que, com essa revitalização do centro, sobre um pouquinho para a minha Santa Teresa, né? Porque, de qualquer forma, o centro da cidade, tendo essa decadência, também atinge Santa Teresa, que está esquecida pelo poder público há muito tempo. E, se fosse em Paris, ela seria Montmartre, né? Mas, enfim, é muito boa iniciativa da ABAME, e, mais uma vez, eu deixo aqui meu abraço para todos, minha amiga Fátima, a minha futura presidente, vice-presidente Alessandra e Daniel, e o meu presidente querido do coração, Sidney, e Luciano, que temos a satisfação de tê-lo conosco. Muito obrigado, Maria Lúcia. Só para dizer que a Santa Teresa faz parte desse grande centro. Tá? Então, ele está incluído, Santa Teresa está incluída nesse projeto de revitalização. Também. Maravilha, que bom, fico feliz. Ótimo, acho que o doutor Emílio
pediu a palavra. Pois não, doutor Emílio, por favor. Eu queria só parabenizar o Luciano pela exposição e fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque ele é carioca da gema. Um grande abraço. Ele é carioca, muito obrigado, muito obrigado. Ele é carioca da gema, mas já trouxe o Renato Gaúcho para ser Renato Carioca, viu? É isso, é isso. Eu sou também, a única qualidade que eu só tenho duas qualidades: de ser carioca da gema, nascido ali na Beneficência Portuguesa, então no centro do Rio de Janeiro, né? E torcedor do Flamengo. São as únicas qualidades que eu tenho. Gostei do torcedor do Flamengo. Eu pensei que ele fosse torcedor do América. Tem tempo ainda, Emílio. Faltou pouco, Emílio. Não, mas o América também está no meu coração, pode ter certeza disso. Fátima, posso falar? Pois não, lógico. Eu queria cumprimentar a todos no meu boa noite e agradecer a exposição do Dr. Luciano. Eu cheguei já um pouco mais tarde, porque eu estava num outro compromisso, mas a parte que eu peguei eu achei muito relevante, muito obrigada. E eu espero que realmente seja bem revitalizado o centro da cidade, porque, infelizmente, um dos meus locatários acabou de deixar minha sala no centro da cidade. Então, eu preciso realugá-la em breve. Então, com essa revitalização, vai ser uma grande oportunidade para todos nós. E com a volta da ABAME no final do ano, no próximo ano, também vai ser muito bom esse reencontro no centro da cidade de todo o nosso grupo. E o nosso colega Elinho vai patrocinar sempre esses eventos nossos, como fazia no passado, né? Nesse novo futuro que vamos ter em breve. Então, eu deixo meu agradecimento e meu desejo de que, em breve, tenhamos toda essa revitalização no centro da cidade, para que a gente não fique pensando só como poderia ser, mas que realmente possa vir a ser dessa forma no futuro bem breve. Obrigada. Nada. Falou no Elinho, mas com moderação, hein? Verdade. Quero destacar também a presença do nosso ilustre abamiano, doutor Francisco Souza. Mas é importante ressaltar para as pessoas que não têm ido ao centro do Rio que esse processo de revitalização já iniciou. Já foram trocadas as iluminações das ruas principais, o policiamento está ostensivo. Hoje eu cheguei no Rio, eram 9 horas da manhã, tinham mais de 5 patrulhamentos da polícia. Eu saio, às vezes, 10 horas da noite do centro do Rio, eu e Deus protegendo, e o policiamento está realmente muito forte. Eles tiraram aqueles camelôs todos ali na estação do metrô da Carioca, não tem mais camelô ali, só policiamento. O VLT está andando perfeitamente, às vezes eu saio 10 horas da noite, o VLT está cheio, com movimento. Tá? Então, muita coisa já está sendo realizada ali no centro do Rio. Muitos restaurantes estão reabrindo. Os restaurantes que estavam ali brigando com uma leiteria mineira para ficar aberto, eu lembro que eu cheguei aí na leiteria mineira e só tinha eu almoçando. E aí eu falava para eles, olha, fiquem calmos que a Alerj está chegando para cá, daqui a pouco só vai ter deputado, políticos almoçando aqui. E hoje a gente se emociona de ver que a leiteria mineira está lotada de gente. Na hora do almoço ali fica lotado. Então, muitos restaurantes estão tomando, outros comércios estão... Porque em toda crise acontece isso. A crise também é um meio de oportunidades, de novas oportunidades. Então, muitos comércios, empreendimentos novos estão sendo reinicializados. Então, vale a pena vocês visitarem o Rio. O pessoal da Barra começa a vir para o Rio de Janeiro, né, doutor Luciano? Vamos começar a frequentar o fórum, vamos ficar fazendo um manifesto na porta do TRT para abrir o TRT, vamos começar a ir para as ruas, porque já está todo mundo já vacinado.
a gente andando com máscara, com as proteções, começar a vir, né? Porque a gente precisa fomentar essa economia. Doutor Luciano, passo a palavra para o senhor, para suas considerações finais, e em seguida para o nosso presidente Sidney, para fechar nossos trabalhos. Eu aproveito mais uma vez para agradecer muito mesmo o seu carinho com a nossa ABAME, a sua atenção com a ABAME, e tenha certeza que estaremos sempre aqui à sua disposição. Muito obrigado, Fátima. Não, na verdade, eu acho que não tem mais nada a acrescentar, apenas dizer a minha gratidão a cada um de vocês, à ABAME, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando com pessoas que eu gosto muito, prezo muito, me sinto muito bem aqui na ABAME, tenho amigos e amigas aqui, e esse carinho enorme que vocês transmitiram hoje me renova as energias. Então, estou muito feliz, e sempre que eu tiver a oportunidade, vocês me derem a oportunidade, tiverem um pouquinho de paciência, eu vou estar aqui para, junto com vocês, falar um pouquinho e a gente debater, seja por que tema for, só pelo prazer de estar com vocês aqui na ABAME. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sidney? Bom, doutor Luciano, nós é que agradecemos mais uma vez a sua brilhante exposição, dizer que tenho a impressão que o próximo encontro nosso já será de forma presencial, na nossa associação, cobrando a segurança que a Alessandra está dizendo que tem na rua. Eu acho que é só por causa dela, sabe? Mas, enfim, vamos a ver, a coisa está melhorando. Quero desejar a todos muita saúde, um beijo para todos, especial, pronto e pleno restabelecimento da nossa presidente da Comissão LGPD da ABAME, doutora Cândida Terra, que esteve aqui conosco, e desejando a todos, mais uma vez, muita saúde, paz, e até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de todos. Um abraço grande. Não, antes de você desligar e todo mundo sair, a Caroline vai colocar um vídeo da ABAME para a gente matar as saudades. Aproveitar a cheia. Ótimo. O nosso presidente Luciano, só para a gente matar as saudades da ABAME. Isso aí. Caroline? Ótimo. E eu prometo que não vou chorar hoje, Fátima. Muito boa. Muito bom, muito bom. Como não tem quitutes... Está apertado, né? Mas em breve estaremos lá. Se Deus quiser. Luciano, um forte abraço, obrigado pela presença. Um abraço a todos. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, Um abraço a todos. Eu sou... Obrigada. Boa noite, Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.